A destruição da fábrica de doces de Valentim Martins de Oliveira pelos soldados da República. Lá na praça da estação, a fábrica do Valentim, Coronel Godolfim, sem razão, trouxe ali um triste fim. Foi a queda, a demolição, saqueando a produção, máquinas doces tudo ao chão. Ai, que dor no coração!